Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Nos Conectando com Deus. Hoje vamos abordar um dos temas mais poderosos e, ao mesmo tempo, mais negligenciados da vida cristã: o poder transformador das nossas palavras. Este não é apenas um assunto sobre comunicação. É uma questão que pode determinar se você será instrumento de vida ou de morte, de bênção ou de maldição, de edificação ou de destruição. O versículo que estudaremos hoje está em Provérbios capítulo 10, versículo 11, e contém uma verdade que pode revolucionar completamente seus relacionamentos, seu ministério e seu impacto no reino de Deus. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios esconde violência. Observe a metáfora poderosa que Deus usa: fonte de vida. Não é apenas palavras boas ou comunicação positiva. É fonte, ou seja, origem, nascente, lugar de onde brota algo continuamente. E não qualquer coisa. Vida. A boca do justo não apenas fala sobre vida, ela produz vida, gera vida, multiplica vida onde quer que suas palavras alcancem. Imagine uma fonte cristalina no meio de um deserto árido. Ela não apenas mata a sede, transforma toda a paisagem ao redor. Onde suas águas chegam, nasce vegetação, aparecem animais, surge esperança. Assim devem ser nossas palavras, transformadoras de ambientes, geradoras de esperança, produtoras de vida abundante. Vivemos numa geração que banalizou completamente o poder das palavras. São apenas palavras, não quis dizer isso, foi só uma brincadeira. Expressões que revelam total desconhecimento do princípio bíblico fundamental sobre comunicação. A Bíblia ensina exatamente o contrário. Palavras têm poder criativo e destrutivo inimaginável. Gênesis capítulo 1 revela que Deus criou o universo inteiro através de palavras. E disse Deus, e houve. A cada palavra falada, realidades novas surgiam do nada. Luz, terra, mares, vegetação, astros, animais, tudo veio à existência pelo poder da palavra divina. E nós, criados à imagem de Deus, recebemos essa capacidade impressionante de criar realidades através das nossas palavras. Não criamos matéria como Deus fez, mas criamos ambientes emocionais, espirituais e relacionais. Nossas palavras podem construir matrimônios ou destruí-los, edificar filhos ou traumatizá-los completamente. Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6 declara: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. A língua é o menor dos nossos membros, mas potencialmente o mais destrutivo. Uma palavra mal colocada pode destruir reputações construídas durante décadas. Uma crítica desnecessária pode quebrantar um coração para sempre. Uma mentira pode arruinar relacionamentos irreparavelmente. Por outro lado, uma palavra de encorajamento pode salvar alguém do suicídio. Uma declaração de fé pode mover montanhas de circunstâncias impossíveis. Uma oração pode mudar o curso da história. Um testemunho pode levar multidões ao conhecimento de Cristo. Jesus ensinou em Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37, que: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Cada palavra que sai da nossa boca é registrada nos céus. Não existe palavra sem importância no vocabulário divino. Toda comunicação nossa tem peso eterno e produz consequências que frequentemente só descobriremos na eternidade. A pergunta crucial que todos precisamos fazer é: que tipo de fonte tem sido minha boca? Fonte de vida que refresca, cura e vivifica? Ou fonte contaminada, que produz amargura, morte e destruição? Hoje vamos descobrir como transformar nossa comunicação numa poderosa fonte de vida que abençoe a família, fortaleça a igreja, impacte a sociedade e glorifique o nome de Deus.
porque quando você compreende o poder divino das suas palavras e aprende a usá-las conforme os princípios bíblicos, você se torna instrumento de Deus para transformar vidas e mudar destinos eternos. Para que nossa boca se torne verdadeiramente uma fonte de vida, precisamos entender as características específicas que a palavra de Deus estabelece para a comunicação do justo. Não é suficiente apenas evitar palavras ruins. Precisamos cultivar ativamente padrões de comunicação que produzam vida abundante onde quer que nossas palavras alcancem. Primeira característica: palavras de encorajamento e edificação. Efésios capítulo 4, versículo 29 ordena: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A boca, que é fonte de vida, está constantemente procurando maneiras de edificar, encorajar e fortalecer as pessoas ao redor. O justo não espera que outros façam algo impressionante para então reconhecer. Ele procura ativamente qualidades, esforços e progressos dignos de encorajamento. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11 instrui: Portanto, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Segunda característica: palavras de verdade ditas em amor. Efésios capítulo 4, versículo 15 estabelece o equilíbrio. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A fonte de vida não mente para agradar nem fere desnecessariamente por ser sincera demais. Ela comunica a verdade com sabedoria, timing e amor genuíno. Isso significa confrontar pecado quando necessário, mas sempre com o objetivo de restauração, não de punição. Gálatas capítulo 6, versículo 1 orienta: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Terceira característica: palavras de gratidão e louvor. A boca do justo está constantemente reconhecendo as bênçãos de Deus e expressando gratidão. Salmos 34, versículo 1 declara: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Pessoas que vivem reclamando, murmurando e focando no negativo não podem ser fontes de vida. Gratidão é contagiosa. Quando você desenvolve o hábito de reconhecer e verbalizar as bondades de Deus, você cria um ambiente de fé e esperança que inspira outros a também enxergarem as bênçãos divinas em suas vidas. Quarta característica: palavras de verdade e conselho bíblico. Provérbios capítulo 17, versículo 27 ensina: O que modera as suas palavras tem conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. A fonte de vida não fala impulsivamente, nem oferece conselhos baseados apenas em experiência pessoal ou sabedoria humana. Ela estuda a palavra, busca a direção do Espírito Santo e oferece orientação fundamentada nos princípios eternos da Escritura. Colossenses capítulo 3, versículo 16 exorta: A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria. Quinta característica: palavras de intercessão e oração. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 orienta: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Quando alguém compartilha uma necessidade, a fonte de vida não apenas oferece conselhos, ora imediatamente pela pessoa. Quando presencia uma situação difícil, intercede. Quando vê alguém em pecado, ora pela restauração. Sexta característica: palavras de perdão e reconciliação. Mateus capítulo 5, versículo 9 promete: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A boca do justo está sempre procurando maneiras de promover paz, reconciliação e unidade no corpo de Cristo.
Isso não significa evitar conflitos necessários, mas sim abordá-los de forma construtiva, buscando sempre restaurar relacionamentos quebrados. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, declara que somos embaixadores da reconciliação. Sétima característica: palavras que glorificam a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 estabelece o princípio: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Toda a comunicação do justo tem como objetivo final exaltar o nome do Senhor. Isso significa evitar conversas que diminuem a honra de Deus, fofocas, reclamações excessivas ou críticas destrutivas. E significa procurar ativamente as oportunidades de testemunhar sobre a bondade, a fidelidade e o poder do nosso Deus. Oitava característica: palavras que transmitem esperança. Romanos capítulo 15, versículo 13 promete: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A fonte de vida sempre aponta para a esperança que temos em Cristo, especialmente quando outros estão desanimados. Mesmo em situações difíceis, a boca do justo encontra maneiras de lembrar as promessas divinas, a soberania de Deus e a certeza de que Ele trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Note que essas características não são naturais, são sobrenaturais. Elas só se desenvolvem através da habitação da palavra em nós e da obra contínua do Espírito Santo transformando o nosso coração e, consequentemente, nossa comunicação. Agora precisamos examinar o contraste que o próprio versículo estabelece. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Deus não apresenta apenas o modelo positivo, ele mostra também o padrão destrutivo que devemos evitar a todo custo. Entender as características da comunicação ímpia é fundamental para não cairmos inconscientemente nesses padrões mortíferos. Primeira característica: palavras violentas e agressivas. A palavra violência no hebraico chamás significa não apenas agressão física, mas toda forma de comunicação que fere, intimida ou destrói. Isso inclui gritos desnecessários, palavras humilhantes, sarcasmo ferino, ameaças veladas e qualquer forma de comunicação que usa o poder das palavras para machucar intencionalmente. Tiago, capítulo 3, versículo 8, alerta: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Quando não controlamos nossa língua pelo Espírito Santo, ela naturalmente tende para a violência e destruição. Segunda característica: fofoca e difamação. Provérbios capítulo 16, versículo 28 declara: o homem perverso espalha contendas, e o maldizente separa os maiores amigos. A boca ímpia se deleita em espalhar informações que prejudicam a reputação alheia, mesmo quando essas informações são verdadeiras. Levítico capítulo 19, versículo 16 é claro: não andarás como mexiqueiro entre o teu povo. Deus odeia a fofoca porque ela destrói relacionamentos, corrompe corações e espalha veneno no corpo de Cristo. Terceira característica: mentira e engano. João capítulo 8, versículo 44, revela que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Toda mentira, por menor que pareça, tem sua origem no inimigo das nossas almas. A boca ímpia usa mentiras para se proteger, para impressionar outros ou para conseguir vantagens indevidas. Isso inclui não apenas mentiras explícitas, mas também meias-verdades, exageros, omissões maliciosas e qualquer forma de comunicação que distorce a realidade para benefício próprio. Quarta característica: palavras de desânimo e negatividade. A boca ímpia constantemente aponta problemas sem oferecer soluções, destaca defeitos, ignorando qualidades, profetiza fracassos em vez de declarar as promessas de Deus.
Números, capítulo 13, registra como os espias negativos desencorajaram uma geração inteira e impediam a entrada na terra prometida. Provérbios, capítulo 16, versículo 24, contrasta. Favos de mel são as palavras suaves, doces para a alma e medicina para os ossos. Palavras negativas adoecem a alma. Palavras suaves trazem cura e vida. Quinta característica: blasfêmia e irreverência. A boca ímpia trata levianamente o nome de Deus, usa linguajar profano, faz piadas com coisas sagradas e não demonstra reverência pelo que é santo. Êxodo, capítulo 20, versículo 7, adverte: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mesmo cristãos podem cair neste erro quando usam expressões como meu Deus, de forma exclamativa, ou fazem piadas com versículos bíblicos. Nossa comunicação deve sempre honrar a santidade divina. Sexta característica: palavras de orgulho e autoexaltação. Provérbios, capítulo 27, versículo 2, ensina: Louve-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. A boca ímpia está constantemente se promovendo, destacando suas conquistas, minimizando os méritos alheios e buscando o reconhecimento através das próprias palavras. Tiago, capítulo 4, versículo 6, declara que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Palavras orgulhosas repelem a presença e bênção divina. Sétima característica: palavras impuras e obscenas. Efésios, capítulo 5, versículo 4, ordena: E não se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvices, nem chocarrices, que não convém. Colossenses, capítulo 3, versículo 8, instrui: Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Oitava característica: reclamação e murmuração constante. Filipenses, capítulo 2, versículo 14, exorta: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. A boca ímpia está sempre encontrando motivos para reclamar do tempo, do governo, da igreja, da família, das circunstâncias. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 10 e 11, relembra que os israelitas foram destruídos no deserto por causa da murmuração. E não murmureis como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Por que essas características são tão destrutivas? Porque elas contaminam não apenas quem fala, mas todos que ouvem. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, declara: A morte e a vida estão no poder da língua. Cada palavra carrega poder espiritual, ou para edificar, ou para destruir. A tragédia é que muitos cristãos sinceros praticam esses padrões destrutivos sem perceber, justificando-os como sinceridade, humor ou desabafo. Mas Deus não aceita justificativas para comunicação que produz morte em vez de vida. As palavras não são apenas sons que desaparecem no ar. Elas são forças espirituais que produzem consequências reais e duradouras, tanto na vida de quem fala, quanto na vida de quem ouve. A Bíblia revela que existe uma lei espiritual operando através da nossa comunicação, e entender essas consequências é fundamental para tomarmos decisões sábias sobre como usamos o poder da nossa boca. Primeira consequência: impacto no destino pessoal. Provérbios, capítulo 18, versículo 20, declara: Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Nós literalmente comemos o fruto das nossas próprias palavras. Quem semeia palavras de vida, colhe vida. Quem semeia palavras de morte, colhe morte. Mateus capítulo 12, versículo 37 é ainda mais direto: Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. No tribunal divino, nossas palavras serão evidências a nosso favor ou contra nós. Cada declaração de fé, cada palavra de encorajamento, cada oração sincera será lembrada como testemunho da nossa justiça. Segunda consequência: transformação de relacionamentos.
Provérbios capítulo 16, versículo 24 revela: favos de mel são as palavras suaves, doces para a alma e medicina para os ossos. Palavras certas podem curar relacionamentos que pareciam irreparáveis, restaurar confiança destruída e criar vínculos profundos de amor e respeito. Por outro lado, Provérbios capítulo 12, versículo 18 alerta: há alguns que falam como que espada que penetra, mas a língua dos sábios é saúde. Uma palavra mal colocada pode destruir décadas de confiança construída. Um momento de raiva pode arruinar relacionamentos para sempre. Terceira consequência: influência sobre filhos e gerações futuras. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 orientam: e estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Os filhos aprendem mais pelo que ouvem do que pelo que veem. Pais que constantemente falam palavras de encorajamento, fé e sabedoria estão plantando sementes que produzirão frutos por gerações. Pais que vivem reclamando, criticando e falando negativamente estão contaminando o coração dos filhos com padrões destrutivos que se perpetuarão. Quarta consequência: impacto na atmosfera espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 29 adverte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Nossas palavras criam atmosferas espirituais. Ambientes onde predominam palavras de fé se tornam territórios de milagres. Ambientes dominados por palavras negativas se tornam áridos espiritualmente. Quinta consequência: definição de autoridade espiritual. Mateus capítulo 8 registra que o centurião disse a Jesus: dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Ele reconheceu que a autoridade verdadeira se manifesta através de palavras que produzem resultados. Nossa credibilidade espiritual é medida pela coerência entre o que falamos e o que vivemos. Lucas capítulo 6, versículo 45 ensina: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca. Nossas palavras revelam exatamente o que há no nosso coração. Sexta consequência: resultado na vida financeira. Provérbios capítulo 13, versículo 2 promete: do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Pessoas que falam constantemente sobre escassez, dificuldades e impossibilidades estão profetizando sobre a própria vida financeira. Por outro lado, quem declara as promessas de Deus sobre provisão, quem agradece pelas bênçãos recebidas e quem fala com fé sobre o futuro, está criando condições espirituais para a prosperidade divina. Sétima consequência: impacto na saúde física e emocional. Provérbios capítulo 17, versículo 22 declara: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido vem a secar os ossos. Palavras de gratidão, louvor e alegria produzem saúde física. Palavras de amargura, reclamação e negatividade literalmente adoecem o corpo. A medicina moderna confirma que pessoas otimistas e gratas vivem mais e com melhor qualidade de vida do que pessoas amarguradas e reclamadoras. Oitava consequência: definição do nosso testemunho cristão. Colossenses capítulo 4, versículo 6 orienta: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Nosso testemunho não é apenas o que pregamos, é como falamos em todas as situações da vida. Um cristão que reclama tanto quanto os incrédulos, que fofoca como os mundanos, que fala palavrões quando está irritado, está anulando qualquer impacto evangelístico que poderia ter. Nona consequência: preparação para a prestação de contas eterna. Mateus capítulo 12, versículo 36 alerta: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Não existe palavra sem importância no tribunal divino. Cada piada inadequada, cada fofoca espalhada, cada palavra de desânimo será lembrada e julgada. A boa notícia é que também serão lembradas cada palavra de encorajamento, cada oração sincera, cada testemunho corajoso e cada declaração de fé que produzir vida eterna em outros corações. A transformação da nossa comunicação não acontece automaticamente. Exige disciplina espiritual,
princípios bíblicos práticos e dependência total do Espírito Santo. Se você reconheceu que sua boca nem sempre tem sido fonte de vida, estas estratégias podem revolucionar completamente seu impacto nos relacionamentos, ministério e testemunho cristão. Primeira estratégia: enchimento diário com a palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 16 ordena: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Você não pode dar o que não tem. Para que sua boca seja fonte de vida, seu coração precisa estar cheio da palavra viva. Estabeleça tempo diário fixo para leitura, meditação e memorização das Escrituras. Quando a palavra habita abundantemente em você, ela naturalmente transborda através da sua comunicação. Segunda estratégia: oração antes de falar em situações tensas. Neemias capítulo 2, versículo 4 registra: então orei ao Deus dos céus. Antes de responder ao rei numa situação que poderia custar sua vida, Neemias fez uma oração rápida, mas sincera. Desenvolva o hábito de fazer micro-orações antes de falar em momentos de pressão, conflito ou decisões importantes. Senhor, dá-me sabedoria para falar o que edifica. Pode ser a diferença entre palavras que destroem e palavras que restauram relacionamentos. Terceira estratégia: praticar a escuta ativa antes de responder. Tiago, capítulo 1, versículo 19, instrui: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A maioria dos problemas de comunicação surge porque respondemos ao que pensamos que ouvimos, não ao que realmente foi dito. Desenvolva o hábito de repetir o que entendeu antes de dar sua resposta. Se entendi corretamente, você está dizendo que... Isso evita mal-entendidos e demonstra respeito genuíno pela outra pessoa. Quarta estratégia: implementar o filtro triplo de Sócrates. Antes de falar sobre alguém, faça 3 perguntas. É verdade? É necessário? É bondoso? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, mantenha silêncio. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, ensina: e, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Quinta estratégia: cultivo deliberado da gratidão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ordena: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pessoas gratas falam de forma diferente. Comece cada dia listando pelo menos 3 motivos de gratidão e verbalize-os durante o dia. Substitua reclamações automáticas por reconhecimento das bênçãos de Deus. Em vez de "que trânsito horrível", diga "obrigado, Senhor, por ter um carro para me locomover". Sexta estratégia: prática da correção amorosa e construtiva. Mateus capítulo 18, versículos 15 ao 17, estabelecem o protocolo bíblico para lidar com conflitos. Quando precisar confrontar alguém, faça-o em privado primeiro, com espírito de mansidão e objetivo de restauração, não de punição. Gálatas capítulo 6, versículo 1 orienta: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Sétima estratégia: estabelecimento de períodos de silêncio reflexivo. Salmos capítulo 46, versículo 10 convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Reserve momentos diários para silêncio deliberado, reflexão e comunhão com Deus. Pessoas que vivem falando constantemente raramente desenvolvem sabedoria profunda. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7 lembra que há tempo de estar calado e tempo de falar.
Aprenda a valorizar tanto o silêncio quanto as palavras. 8ª estratégia: prestação de contas com pessoas maduras. Provérbios capítulo 27, versículo 17 declara: Como o ferro afia o ferro, assim um homem afia o rosto do seu amigo. Peça a pessoas espiritualmente maduras que observem sua comunicação e lhe deem feedback honesto e amoroso. Permita que cônjuge, amigos próximos ou líderes espirituais o alertem quando sua comunicação não estiver sendo fonte de vida. Orgulho impede crescimento nesta área. 9ª estratégia: confissão e arrependimento imediatos. 1 João capítulo 1, versículo 9 promete: Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando suas palavras ferirem alguém ou desonrarem a Deus, confesse imediatamente e peça perdão tanto a Deus quanto à pessoa afetada. Não justifique palavras destrutivas com desculpas como estava estressado ou não quis dizer isso. Assuma responsabilidade total e busque mudança genuína. 10ª estratégia: desenvolvimento de vocabulário edificante. Efésios capítulo 4, versículo 29 especifica palavras que sejam boas para promover a edificação. Estude como Jesus falava, como Paulo se comunicava, como os profetas transmitiam mensagens difíceis com amor. Substitua gradualmente palavras negativas por expressões que produzem vida. 11ª estratégia: jejum de palavras destrutivas. Mateus capítulo 17, versículo 21 ensina que algumas transformações só acontecem com jejum e oração. Faça jejuns específicos de fofoca, reclamação, críticas desnecessárias ou qualquer padrão destrutivo que tenha dominado sua comunicação. 12ª estratégia: declarações diárias de fé. Romanos capítulo 10, versículo 10 declara: Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Desenvolva o hábito de declarar diariamente as promessas de Deus sobre sua vida, família e ministério. Comece cada dia declarando verdades bíblicas sobre a sua identidade em Cristo, as promessas divinas para o seu futuro e sua gratidão pelas bênçãos recebidas. Chegamos ao fim do nosso devocional de hoje, mas esta é uma mensagem que deve transformar radicalmente como você usa o poder das suas palavras daqui para frente. Provérbios capítulo 10, versículo 11, não é apenas um conselho sobre comunicação. É um chamado divino urgente para que você se torne um canal de vida abundante através da sua boca. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Cada palavra que sai da sua boca hoje tem o potencial de ser fonte de vida ou instrumento de morte, de encorajar um coração quebrantado ou despedaçá-lo ainda mais, de plantar sementes de fé ou contaminar ambientes com incredulidade, de glorificar o nome de Deus ou desonrar o testemunho cristão. A pergunta que você precisa responder honestamente é: que tipo de fonte tem sido sua boca? Quando as pessoas saem da sua presença, elas se sentem mais esperançosas ou mais desanimadas? Mais próximas de Deus ou mais distantes dele? Mais confiantes no futuro ou mais temerosas sobre o que está por vir? Como começar hoje mesmo a aplicar essa sabedoria? Primeiro, faça uma avaliação brutal da sua comunicação atual. Examine, sem auto-engano, os padrões da sua fala. Você reclama mais do que agradece? Critica mais do que encoraja? Espalha fofocas mais do que intercede? Fala palavras impuras mais do que declara verdades bíblicas? Seja implacavelmente honesto. Auto-engano é o maior inimigo da transformação. Segundo, confesse padrões destrutivos e busque perdão. Pare de justificar comunicação que produz morte com desculpas como "é minha personalidade" ou "sou apenas sincero". 1 João, capítulo 1, versículo 9, promete perdão completo para quem confessa genuinamente. Peça perdão a Deus e às pessoas que suas palavras feriram. Terceiro, estabeleça hoje mesmo 3 compromissos específicos.
Escolha uma área espiritual, uma relacional e uma pessoal, onde você vai transformar sua comunicação. Parar de reclamar é vago, mas substituir toda reclamação por uma declaração de gratidão durante os próximos 30 dias é específico e mensurável. Quarto, implemente o filtro triplo imediatamente. A partir de agora, antes de falar sobre qualquer pessoa, faça 3 perguntas. É verdade? É necessário? É bondoso? Se a resposta para qualquer uma for não, mantenha silêncio. Esta simples disciplina pode revolucionar seus relacionamentos. Quinto, crie um vocabulário de vida abundante. Substitua expressões negativas por declarações de fé. Em vez de não vai dar certo, diga Deus está no controle. Ao invés de que situação horrível, declare Deus trabalha todas as coisas para o bem. Troque não tenho condições por meu Deus suprirá todas as necessidades. Sexto, estabeleça tempo diário de enchimento com a palavra. Você não pode dar o que não tem. Reserve pelo menos 15 minutos diários para a leitura bíblica, focada especificamente em versículos sobre comunicação. Memorize um versículo sobre palavras a cada semana. Colossenses capítulo 3, versículo 16, exige que a palavra habite abundantemente em nós. Sétimo, pratique encorajamento intencional diariamente. Comprometa-se a encorajar pelo menos uma pessoa diferente a cada dia. Procure qualidades dignas de reconhecimento, progressos que merecem celebração, esforços que precisam de validação. Transforme-se numa pessoa que as outras procuram quando precisam de ânimo. Oitavo, desenvolva o hábito da oração antes de falar. Especialmente em situações tensas, conflituosas ou importantes, faça micro-orações pedindo sabedoria divina. Senhor, dá-me palavras que edifiquem. Pode ser a diferença entre destruir e restaurar relacionamentos. Lembre-se, se você é líder, suas palavras influenciam todos sob sua responsabilidade. Se você é pai ou mãe, está moldando o padrão de comunicação dos seus filhos. Se você é cônjuge, está criando a atmosfera do seu lar. Se você é cristão, representa o caráter de Cristo através das suas palavras. E se você reconhece que tem usado sua boca como um instrumento de morte em vez de vida, não se desespere. O mesmo Deus que transformou água em vinho pode transformar sua comunicação destrutiva em fonte de vida abundante. A mesma graça que salva também santifica a língua. Vamos orar juntos. Pai Celestial, reconhecemos que muitas vezes nossas palavras têm produzido morte em vez de vida, desencorajamento em vez de esperança, divisão em vez de unidade. Perdoa-nos por usar mal o poder tremendo que Tu colocaste em nossa boca. Senhor, transforma nossa comunicação pelo poder do Teu Espírito. Que nossa boca seja verdadeiramente fonte de vida que refresque os cansados, encoraje os desanimados, fortaleça os fracos e aponte todos para Ti. Purifica nossos lábios como purificaste os lábios de Isaías com brasa viva do altar. Remove toda palavra torpe, toda fofoca, toda reclamação e toda comunicação que desonra Teu nome. Enche-nos da Tua palavra para que ela transborde naturalmente através da nossa fala. Dá-nos sabedoria para saber quando falar e quando ficar calados, coragem para confrontar com amor e humildade para pedir perdão quando erramos. Usa nossa comunicação transformada para abençoar famílias, edificar a igreja, impactar a sociedade e trazer glória ao Teu nome. Que sejamos conhecidos como pessoas que trazem vida onde quer que vamos. Em nome de Jesus, que é a palavra viva, oramos. Amém. Se esta palavra tocou seu coração e desafiou você a transformar sua comunicação numa fonte de vida, curta este vídeo. Isso ajuda esta mensagem vital a alcançar mais pessoas que precisam desta transformação urgente. Inscreva-se no canal para receber novos devocionais como este, mensagens que transformam não apenas o que você fala, mas como você vive. Compartilhe nos comentários. Que mudança específica você vai fazer na sua comunicação a partir de hoje?
Envie este vídeo para pessoas próximas que precisam ouvir sobre o poder transformador das palavras. Pode ser exatamente a mensagem que vai restaurar relacionamentos e revolucionar vidas. Lembre-se, você tem o Espírito Santo como guia para sua comunicação. Que sua boca seja fonte de vida, que jorra águas cristalinas de esperança, fé e amor, onde quer que você vá. Nos vemos no próximo devocional. Fique nas palavras de vida de Cristo. Deus te abençoe.